Boa tarde, turma. Eu, antes de mais nada, queria agradecer, né, a vocês por terem, né, dedicado esse tempo a vir aqui me ouvir. Né? Eu acho que é um assunto bastante relevante. Gostaria de ver bastante gente interessada e discutindo para que a gente possa elevar o nível, né? Eu estou falando do turismo, a nossa região tem essa característica, né, de ser um destino turístico bastante procurado, então é um momento que nós devemos prestar mais atenção a essa atividade, tentar entender como ela funciona, quais são as possibilidades, como nós devemos cuidar, né, do nosso ambiente para que ele seja benéfico, antes de mais nada, para nós, né, cidadãos, e também para o turismo. Né? Eu acho que se nós tivermos em mente que uma cidade boa para o turismo é uma cidade boa para o cidadão, né? A gente tem condição de levar uma atividade até aqui secundária, né? Porque aqui na nossa região a gente tem a mineração como a primeira economia, a fazer bastante concorrência, porque o turismo hoje movimenta, se não uma das maiores, realmente uma relevante economia no mundo inteiro. Né? A Organização Mundial do Turismo tem dados incríveis que nos fazem acreditar que a gente está perdendo tempo. Né? Então, aqui eu venho parabenizar a Prefeitura de Mariana, que através da Lei Manuel da Costa Ataíde criou esse edital que proporcionou, né, que muitas pessoas que estão envolvidas diretamente na área do turismo e da cultura, né, criassem projetos, é uma maneira de fomentar. Eu tenho certeza que nessa onda muita coisa boa vai acontecer e a gente vai dar um passo a mais para ter uma área cultural, um turismo que faça a diferença, né? Que não deixe nada a dever a grandes destinos. Né? O exemplo de Ouro Preto aqui do lado, né? Que é o principal destino aqui da nossa região. Bem, como vocês viram no nosso convite, né, era um evento dedicado a mulheres, né? Muitas pessoas me perguntaram por que mulheres ou se seria realmente só mulheres. Eu digo que não, era preferencialmente mulher, e eu vou explicar por quê. Como eu disse anteriormente, a nossa primeira economia aqui na região é a mineração, e realmente absorve muita mão de obra, tanto local como nós importamos mão de obra para essas atividades. A mão de obra masculina, ela já tem, né, o seu nicho. Obviamente a gente vê aí muitos homens também desempregados, mas a gente sabe que a mineração, ela dá muito emprego, principalmente aos homens, né? Não que não tenha mulheres, né? Mas é principalmente aos homens. Então eu vejo o turismo como uma forma muito democrática de inclusão, né, das mulheres. Hoje a gente tem o turismo, ele tem uma característica muito masculina, né? A gente vê muito mais homens trabalhando, né? A gente vê poucos guias, a gente vê poucos empreendedores do sexo feminino, né? Poucas empreendedoras. Então, eu vim aqui fazer uma provocação, falar com as mulheres a respeito desse tema, tentar alertá-las, né, das possibilidades que elas possam estar criando. Né? Eu sei que a mulher tem um instinto muito grande para achar o seu caminho, né? Quem sabe se nós dermos instrumentos aí para ela olhar para o turismo de uma maneira mais profissional, ela consiga ver grandes oportunidades, assim como nós vemos. Né? Então, hoje aqui no nosso primeiro encontro, né, eu gostaria de me apresentar, né?
Eu sou estudante de turismo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, estou me graduando agora, a minha formatura deve acontecer nesse semestre. Eu estou muito satisfeita de ter iniciado esse curso, porque eu já atuo no turismo há mais de 30 anos, mas de uma maneira muito espontânea, como todo mundo aqui, né? A gente vai achando oportunidades, vai aprendendo ali com o trabalho, né? Vai adaptando, vai copiando uma ou outra coisa e vai sobrevivendo. Mas quando eu entro na universidade e começo a olhar o turismo com um olhar mais científico, de estudo, a ver a conexão do turismo com outras áreas, né, a amplitude desse universo e como ele pode ser aproveitado de maneiras que a gente ainda nem conhece, né? Então, nesse ciclo de palestra, eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessas minhas reflexões ao longo não só da minha carreira profissional. Eu sou guia de turismo aqui na região, trabalho com estrangeiros, com brasileiros, né? Viajo por todo o estado. É uma função que eu gosto muito, né? E observo muito toda a cadeia produtiva do turismo a partir da minha posição de guia, porque eu estou ali na ponta. Então, eu vou até o hotel, eu vejo o transporte, eu conheço o restaurante, eu falo com o turista, eu estou em contato com a agência, eu estou no atrativo. Então, o guia tem essa visão privilegiada, né? E quando a gente completa essa experiência com o conhecimento científico, a gente vê como pode colaborar para melhorar a qualidade dessa atividade tão importante. No nosso caso aqui da região, já tradicionalmente, desde o princípio do século XX, nos anos 30, quando começa a patrimonialização da nossa história, o turismo ele é praticado. Assim como em todo o Brasil, ele foi incentivado de uma maneira muito comercial, né? Uma coisa que não estava errado no seu momento, mas ao longo do seu tempo foi transformando, né? E hoje nós temos um turismo muito mais complexo, que deve ser estudado nas suas muitas vertentes, porque ele traz muitos benefícios, mas também pode trazer muitos prejuízos. O impacto do turismo é real e devemos estar preparados para absorvê-los, né? Para amenizar, para que nossos destinos, né? Nós que estamos nos destinos somos guardiões desses espaços, temos a responsabilidade de fazer perduar para que essa economia possa vir a ser desfrutada por gerações, né? Então, hoje, nosso primeiro encontro, eu gostaria de estar contando para vocês um pouco da história do turismo, como é que ele surge, né, como é que ele se apresenta aqui na nossa região, né, e no segundo encontro, que vai ser dia 19, eu já vou ser mais específica, eu já vou entrar dentro da cadeia produtiva mesmo do turismo. Nós vamos estar verificando quais são os atores aquilo que nós chamamos o trade do turismo. E no terceiro encontro, dia 17, não é isso? De julho, nós vamos falar de financiamentos, de empreendedorismo, né? Tudo isso, obviamente, é uma pequena introdução que eu gostaria, né? Eu vou deixar para vocês o meu contato pessoal, meu e-mail, caso vocês queiram dar continuidade a essa conversa, né? Querem algumas dicas, alguma leitura, podem me contactar que eu estarei disponível, né, para ajudá-los nessa descoberta. Então, vamos começar hoje, que eu gostaria de contar para vocês um pouco da história, como é que surge o turismo,
porque a ideia que nós temos é que o turismo está muito relacionado com férias, né? Que é aquele momento de viagem das férias, né? Mas se nós voltarmos no tempo, a gente vai observar que o turismo ele existe desde que o homem entende como Homo sapiens, né? Quando ele começa a se locomover no seu espaço, ele começa a distanciar do seu ponto de origem, né? Muitas vezes alcançando espaços muito diferentes do seu ambiente, então ele tinha muita dificuldade em se locomover, em se ocupar esse espaço, e sendo assim, é complicado nós darmos uma data. Mas, se nós entendermos o turismo como essa locomoção dentro de um determinado espaço, a gente percebe que logo que ele começa a caminhar, né, sobre os dois pés, ele vai a longas distâncias. A gente tem registros, né? A história nos diz que o Homo sapiens, como a gente conhece, ele surgiu na África, na Etiópia, e a primeira locomoção que ele fez foi para o lado da Ásia, né? Ele vai para a Indonésia, existem registros dele nesse espaço. Então, essa viagem que ele interpôs aí, que demorou muitos dias, obviamente, provavelmente o nível do mar não era como era hoje, ele deve ter encontrado terra, né, para estar caminhando. A gente pode entender isso como um movimento em que esse homem primitivo, esse Homo sapiens primitivo, ele acessou a estrutura do turismo. Ele teve de pernoitar em algum lugar, ele teve de comer, né? Então, obviamente, naquele momento não existia nenhuma estrutura adequada, mas a necessidade existia. E durante todo esse movimento, né, que o homem faz ao longo da sua história, ele está acessando essa cadeia produtiva, né? A gente pode olhar, por exemplo, as cruzadas, né? As cruzadas foi um grande movimento do turismo. E nesse momento começa a surgir pousadas, né? Surgem restaurantes, até a função do guia, né, é usada durante as cruzadas, né? Quando ia da Europa para o Oriente Médio, lugares desconhecidos, era necessário ter uma ajuda de alguém para indicar as estradas, era necessário ter uma estrutura que alimentasse tanta gente, era necessário ter locais adequados, né, para as noites. E aí isso vai surgindo aí ao longo do caminho, toda uma estrutura. Aqui na nossa região, do nada, a gente vê surgir o que hoje nós aproveitamos no turismo, a famosa Estrada Real, né? Ela nasce como apoio para viajantes que vinham dessa região até a costa, né? Eram viagens longas e precisava de toda uma estrutura. Mas o turismo, como a gente conhece, com essa palavra, inclusive chamada turismo, ele nasce no final do século XIX, né? Na Inglaterra, para um encontro sobre alcoolismo, o famoso AA, um inglês chamado Thomas Cook, ele organiza uma viagem de Londres até o local onde ia acontecer esse evento, né? Então, ele organiza a passagem de trem, ele organiza a hospedagem para essas pessoas, ele organiza a refeição, ele tem os ingressos, né, já disponibilizados, ele fazia o transporte da estação até o hotel, do hotel até o local do evento, né, e toda uma programação. Então, esse daí a gente pode considerar como sendo o primeiro pacote turístico.
né, que foi vendido. Então, o senhor Cook, ele inaugura o turismo da era moderna, né, porque isso já existia desde sempre, né, como a gente está vendo aqui. Então, a partir daí, muitas coisas aconteceram, né, foi se desenvolvendo em torno, né, dessa ideia de organizar viagens das pessoas, de alguma maneira, com metodologia, e virou-se um grande negócio, um business, que hoje a gente entende como sendo uma das economias mais importantes do mundo, né? O movimento de pessoas. E isso, como a gente falou anteriormente, causa impactos, né? Porque você chega, um grupo, no caso do nosso Cook, ele leva 400 pessoas da cidade de Londres para uma outra cidade que não, no seu dia a dia, não tem uma estrutura para essas pessoas, obviamente que ele causa um impacto, né? Então, sabendo disso, hoje existem métodos bastante conhecidos pela ciência, né? E aí a gente está falando de vários conhecimentos necessários para isso, que ajudam a minimizar esse impacto, né? E existem também outros conhecimentos que segmentam esse turismo, que deixa de ser uma coisa única e passa a ter subdivisões, né? Então, até pouco tempo, nós entendíamos como o turismo de sol e mar, né? As viagens à praia, sempre muito sedutoras, né? Que ali a gente está alimentando o imaginário da vida relaxada, né? do sol o ano todo, né? Então o Brasil é bastante privilegiado nesse setor, né? A gente sempre viu o mundo inteiro vindo até nós, esperando conhecer as nossas belíssimas praias, né? E aqui na nossa região, mais especificamente, o turismo cultural, né? Devido a esse riquíssimo patrimônio cultural que nós temos, patrimônio esse construído num período bastante interessante, que é um período de construção de um Brasil bastante recente ainda, né? Quando a gente volta a nossa história ao século XVIII, a gente tem aí um cenário de pioneirismo bastante relevante, né, que teve um impacto na formação da identidade brasileira, né? Talvez a gente fale muito pouco sobre esse aspecto, nós nos apegamos muito mais à questão estética do barroco, né, da questão religiosa, né, e perdemos o sentido dessa construção da identidade. Mas antes disso, né, a gente hoje tem um registro muito importante, né? Talvez seja o motivo central do nosso encontro aqui, que é essas ruínas nas encostas da Serra de Ouro Preto, né? Ela começa lá na Serra do Veloso, até aqui no Morro de Santana, conhecido como Morro Gugô, um patrimônio arqueológico de importância mundial, né? Eu tenho certeza que vocês que vivem aqui nessa região conhecem a grandeza desse espaço e têm, ao menos de longe, uma noção da importância disso. Talvez ainda não tenha a noção exata dessa dimensão, né? dessa relevância, porque ainda devido a vários problemas, né, ainda não foram feitos estudos suficientes para dar um relatório detalhado de tudo isso. Mas a gente já percebe que existe um potencial turístico importantíssimo, né? Então, eu acho que a partir desse momento, no pós-pandemia, essa necessidade de descobrir
novas áreas turistificáveis, né, vai surgir em toda a cidade e nós, com esse patrimônio, não podemos deixar passar. Né? Eu acho que é o momento da gente lançar luz, né, sobre isso, começar a discutir a nível de política pública sobre esse espaço. Ele tem uma importância não só para Mariana, mas para todo o Brasil, eu direi. E quando isso acontecer, é bom que a comunidade saiba o que é o turismo, como ele funciona, os benefícios e o malefício que ele pode trazer e se prepare, né, para tirar o melhor proveito dessa oportunidade, né? Porque a gente sabe que é um movimento que ele não para. O turismo, quando ele chega, ele tem um ciclo de vida bastante interessante, né? Ele tem um momento ali de novidade, ele encontra o seu momento de ápice, mas se ele não tiver nesse momento de ápice um planejamento pontual, né? Um controle sobre como ele acontece, a consequência é a depredação. Né? Então, o degrado que surge quando o turismo não é planejado, né? O turismo é massificado, é muito ruim. Então, nesses nossos encontros, é sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês. Eu gostaria de estar, né, apontando aí no nosso próximo encontro todos os tipos de turismo possíveis. Né? A gente hoje apontou já o turismo sol e mar, né? Já dei uma dica para vocês, que não, né, nos toca nesse momento, e o turismo cultural, né? Que é esse turismo que até agora nós vemos com mais frequência, né? Que são os turistas visitando os nossos monumentos, né? No próximo encontro, eu vou falar com vocês a respeito do turismo geológico, vou falar com vocês a respeito do turismo arqueológico, do turismo de aventura, do turismo natural, do turismo de base comunitária. Então, eu vou trazer assim muitas vertentes que eu tenho certeza que alguém pode se identificar, né, e querer saber mais. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né, por esse tempo de vocês, e espero vê-los todos, né, no nosso próximo encontro, que vai ser dia 19 de junho, ok? Então, um grande abraço e muito obrigada.